Estudo resumido: a história de Neemias. Texto base: Livro de Neemias. Neemias 1:13. Introdução. Neemias é uma figura central no Antigo Testamento, conhecido por sua liderança exemplar na reconstrução dos muros de Jerusalém e pela renovação espiritual do povo de Israel. Sua história é um testemunho de fé, oração e ação decidida, mostrando como Deus pode usar indivíduos para realizar grandes feitos em meio a desafios significativos. O contexto histórico, exílio e retorno. Neemias viveu durante o período do exílio babilônico, quando muitos judeus estavam dispersos longe de sua terra natal. Após a queda da Babilônia, o Império Persa permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. O templo havia sido reconstruído sob Zorobabel e o culto restaurado com Esdras, mas os muros da cidade ainda estavam em ruínas, deixando Jerusalém vulnerável. Esdras 1:6. Neemias em Suzã. Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, uma posição de grande confiança e influência. Neemias Uência. Apesar de estar longe de Jerusalém, Neemias mantinha um profundo amor por sua cidade natal e seu povo. 2. A oração e a missão de Neemias. Texto. Notícias de Jerusalém. Neemias recebeu notícias de seu irmão Anani de que os muros de Jerusalém estavam derrubados e que o povo estava em grande aflição. Neemias 1. Essa notícia o abalou profundamente, e ele chorou, jejuou e orou a Deus. A oração de Neemias. Neemias orou a Deus, reconhecendo os pecados de Israel, e pediu graça diante do rei para que pudesse ser enviado a Jerusalém para ajudar na reconstrução. Sua oração foi marcada por confissão, intercessão e lembrança das promessas de Deus. Pedido ao rei. Neemias pediu ao rei Artaxerxes permissão para voltar a Jerusalém e liderar o esforço de reconstrução dos muros. O rei concedeu sua petição, inclusive fornecendo cartas de proteção e recursos para a missão. Neemias 2 são. Aplicação. Neemias nos ensina a importância da oração sincera e fervorosa. Antes de agir, ele buscou a direção e a bênção de Deus, mostrando que qualquer empreendimento significativo deve começar com oração. A reconstrução dos muros. Texto: Neemias 2, 9, inspeção e motivação. Ao chegar em Jerusalém, Neemias inspecionou secretamente os muros à noite para entender a extensão do trabalho. Ele então motivou os líderes judeus, dizendo: Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e não seremos mais objeto de zombaria. Oposição e desafios. À medida que a reconstrução começou, Neemias enfrentou forte oposição de inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem. Eles zombaram e conspiraram contra os judeus, tentando interromper o trabalho. Resposta de Neemias. Neemias respondeu com oração e vigilância. Ele armou os trabalhadores, dividindo-os entre aqueles que construíam e aqueles que guardavam, garantindo que o trabalho continuasse apesar das ameaças. Neemias 4:18. Aplicação. A liderança de Neemias em face da oposição é um exemplo de coragem e determinação. Ele não permitiu que as ameaças ou a intimidação o desviassem do propósito que Deus lhe havia dado. Neemias nos ensina a confiar em Deus e a perseverar, mesmo quando enfrentamos resistência. Hash 4. Reformas internas e justiça social. Texto: Neemias 5:1-9. A opressão dos pobres. Durante a reconstrução, Neemias soube que muitos judeus pobres estavam sendo explorados pelos ricos por meio de empréstimos a juros altos e a escravidão por dívidas. Reforma de Neemias. Neemias ficou muito irado ao ouvir isso e chamou os nobres e oficiais para exigir que parassem de explorar seus irmãos. Ele instituiu reformas para cancelar as dívidas e restaurar as propriedades. E ele próprio deu exemplo ao não cobrar impostos excessivos e ao sustentar muitos de seus compatriotas de suas próprias posses. Aplicação. Neemias demonstrou que a verdadeira liderança inclui a justiça e a compaixão. Ele cuidou tanto das necessidades espirituais quanto das físicas do povo, garantindo que a reconstrução dos muros fosse acompanhada por uma renovação moral e social. Conclusão da obra e dedicação. Texto: Neemias 6 muros. Finalização dos muros. Apesar das contínuas conspirações, difamações e tentativas de distração, Neemias e o povo coletaram a reconstrução dos muros em apenas 52 dias. Dedicação e organização.
Após a conclusão dos muros, Neemias organizou o povo para guardar a cidade e promover a leitura da lei sob a liderança de Esdras. Eles celebraram a festa dos tabernáculos e renovaram o compromisso com Deus por meio de um pacto escrito. Nes. Aplicação. A reconstrução dos muros não foi apenas um projeto físico, mas também um marco de renovação espiritual para o povo de Israel. Neemias nos mostra que a verdadeira restauração envolve tanto a reconstrução das paredes físicas quanto a renovação do coração e da mente diante de Deus. As reformas de Neemias e o retoque final. Texto: Neemias 3, vers 1, reformas finais. Após um tempo em que voltou à corte do rei, Neemias retornou a Jerusalém e encontrou o povo novamente desviando-se das leis de Deus. Ele tomou medidas firmes contra o casamento com estrangeiros, a violação do sábado e outras práticas que corrompiam a pureza do culto a Deus. Aplicação. Neemias não se acomodou com o sucesso inicial. Ele continuou zelando pela fidelidade do povo a Deus até o fim de seu ministério. Isso nos ensina que a vigilância espiritual e a necessidade de reforma contínua são essenciais na vida do crente. Conclusão. A história de Neemias é uma rica fonte de ensinamentos sobre liderança, fé, oração e a importância de buscar a justiça e a renovação espiritual. Ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém e, das mais importante, promoveu uma renovação moral e espiritual no povo de Deus. Neemias nos desafia a sermos líderes dedicados, a mantermos nossa integridade diante de Deus e a enfrentarmos desafios com fé e determinação. Sua história é um lembrete poderoso de que, com a ajuda de Deus, podemos superar grandes obstáculos e realizar Sua vontade em nossas vidas.